Fala pessoal, beleza? Começando mais uma vez para vocês, Fast Food Show. O meu convidado de hoje leva no nome dois pratos que eu gosto demais, eu já conto para vocês, fechou? Roda a vinheta! É ele, claro, o meu convidado, Neto Santa Fé, cupim, costela, costela, cupim. Você que decide, né? Tamo aí. Bom demais. Seja bem-vindo, obrigado por ter colado. Obrigado. Peraí, só explica isso. É Neto Santa Fé. Aí você emenda mesmo cupim, costela ou não? É só porque são os dois pratos que você mais faz? Na verdade, são os dois pratos que a gente mais faz, né? É os por isso os dois mesmo. carro-chefe. Tá, mas posso chamar só de Neto Santa Fé? Só? Então, fechou. Pronto, tá fechado. Fechou. Fast Food Show, obviamente, né? É um oferecimento 24 print embalagens de creme americano. Você já conhece, mano? Creme americano? Lógico. Então, creme americano. Podia vir, né? Um milkshakezinho. Vou pedir pro Lira, pedir pro João mandar um milkshake pra gente já, porque tá bastante calor. McCoy's Pickles Factory, o melhor pickles do rolê. Paneteria Timino. Aqui, ó. Depois eu mostro os pãezinhos que também vieram pra gente hoje. Fornoflex Expresso Delivery e Seara Food Solutions estão aqui fazendo com a gente esse rolê acontecer. Mas eu quero ir pro papo com o Neto que veio agora recentemente do Bárbaros, que eu tava acompanhando as histórias, infelizmente não pude ir no rolê, mas eu sei que foi animal, foi muito trampo, né, mano? A gente tava conversando aqui um pouco antes, inclusive. Foi trampo. Pô, o Bárbaros foi animal, baita evento. Começamos a trabalhar uma semana antes. Preparativo. Cara, mas compensa. É loucura, mas é bom demais. Você fez o que lá? Fiz a tulipinha. A gente tem o tal do casqueirado, né? Então a gente tenta pôr os pratos aí, que é o cupim casqueirado, costela casqueirada, e disso acabamos desenvolvendo a tulipinha casqueirada. É mesmo? Putz, fica top, viu? Fica show de bola. Fiquei curioso para provar isso aí. Felizmente não consegui. Então, mas voltando, eu quero começar do começo, a gente vai chegar nos festivais ainda, porque eu sei que você não faz só Bárbaro, você faz festival a dar com pau. Mas, mano, como que você começou a sua história na gastronomia? Já foi no churrasco? Não. Ou você fazia outro rolê? Não, na verdade eu sou advogado. Nada a ver, né? Eu sou advogado, cara, e lá do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, sou de Ilha Solteira, vim para Rio Preto, para São José do Rio Preto, fiz faculdade. Lá eu conheci minha esposa. Pô, eu sempre gostei de churrasco, cara. Churrasco, interior mesmo. Raiz, né? Raizão. Raizão. E, por coincidência, o meu sogro era gaúcho. Sempre trabalhou nesse ramo de churrascaria. Teve churrascaria, a primeira churrascaria rodízio de Guarulhos foi dele. E sempre trabalhou nesse ramo. E quando eu comecei a namorar minha esposa, ele estava procurando um ponto para montar na Zona Oeste, ali na Pompeia, onde ele montou em 2007. Tá. E nisso foi, ele montou em 2007, o negócio foi prosperando, foi crescendo, que foi o primeiro Santa Fé que ele abriu. E na época era a Cervejaria Santa Fé. Ah, tá. Ele não tinha essa ideia de montar com cupim casqueirado. Ele pegou uma ideia lá do interior e trouxe para São Paulo, que era uma novidade para São Paulo, servir o cupim casqueirado numa telha. Que é servido numa telha, com mandioca cozida, sabe? Uma coisa bem diferente bem raiz, né? Bem raiz. Bem raiz. E, pô, e na época ele servia, era espeto na mesa, era não abria no almoço, ficava até 3 da manhã aberto, e ele falou, acho que não é isso que é a pegada. E foi mudando. E nisso que ele... adaptando. E nisso que ele mudou, o negócio foi crescendo, crescendo. E eu sempre falei para minha esposa, teu pai tem um baita know-how, você tem que aproveitar isso. E a gente sempre quis vir para São Paulo, ele, não, melhor não, cuida aí. E ela também formada em Direito, e ele falou, não, vai nesse ramo aí. Você conheceu sua esposa na faculdade? Não, porque ela é mais nova que eu, ela tem 4 anos a menos que eu. Eu já estava formado, quando eu conheci, ela estava no segundo ano, acho que era primeiro ano. Mas assim, voltando, ele não queria que a gente entrasse nesse ramo, é cansativo, é um ramo desgastante. E eu falei, não, eu sempre gostei dessa ideia de comércio, né, de trabalhar com negócio e tudo mais. E eu comecei a falar com ele, não, vamos fazer isso, vamos mudar. Mas antes disso, lá no interior, você estava operando como advogado. Advogado e, tipo, final de semana, churrasco, né, cara? Final de semana, churrasco. Era só lazer mesmo. Lazer, mas eu fazia churrasco de terça, fazia churrasco de quarta, de sábado, então era muito churrasco, em casa. Em casa, quando montei minha casa, a primeira coisa que eu fiz, não, tem que ter o quintal, tem que ter minha churrasqueira lá. E, pô, então, tipo assim, eu tinha essa ligação forte com comida, minha mãe é cozinheira,
Então, minha família tem essa ligação com comida, de fazer comida, uma comida simples, uma comida gostosa, mas simples, né? Nada requintado. Sim. E surgiu a oportunidade uma época, numa conversa lá no interior, no aniversário da minha sogra, a data. Vamos montar um escritório de advocacia em São Paulo? Vamos. Eu e o Guilherme, que é meu concunhado, marido da irmã da minha esposa, né? Vamos montar? Vamos. Aí a gente ia montar aqui. Do jeito que eu vim para montar, eu já falei, bom, minha esposa vai trabalhar com meu sogro, e eu comecei a alugar ele. Pô, vamos abrir outra. Vamos abrir outra unidade. Ele falou, não, vocês não vão dar conta. Vocês não vão dar conta. Cara, de tanto eu encher ele falou, bora, vamos fazer isso aí. Aí ele abriu uma e a gente foi. Para onde que abriu? A primeira que eu abri foi na Tucuna, que é do lado, cara, é tipo 300 metros, 200 metros. A primeira na Pompeia, na Avenida Pompeia, perto ali do shopping, no Bourbon. E o nosso fica um pouquinho mais perto do Palmeiras, dentro do bairro, quase divisa com Perdizes. Sim. E a gente abriu ali na época, foi final de 2016. Caraca, mas tão próximo assim não dava conflito? Isso era uma preocupação dele, porque ele tinha o cupim casqueirado que era famoso, e a costela ele não divulgava tanto, porque a ideia dele era vender o cupim casqueirado. Entendi. Tanto que o pessoal, nesse meio tempo, quando ele abriu, já mudou o nome de cervejaria, começaram a chamar, vamos lá no cupim. Ah, porque ficou famoso pelo cupim. E o pessoal falava pro meu sogro, que era o Darcy Ongarato, falava, Darcy, como é que é? Ele falou, rapaz, não falo. Então o tempero é um segredo que ele passou pra gente, então a gente também não conta. É um segredo que ele desenvolveu, né? E hoje eu acho mó legal isso, cara, acho mó legal isso. E o pessoal fica curioso, é legal essa história, esse segredo por trás disso daí. E aí a gente abriu em 2016, final de 2016, a gente abriu na Tucuna e ele deu o empurrão e falou, vai, se vira. Pô, e a gente não tinha um prato. Ele não entrou de sócio lá? Ele entrou de sócio para dar aquela força, que na época era eu e o meu concunhado. Mas, pô, toca aí. Toca, e a gente pro mundo, assim, né? Como é que nós vamos? Onde nós vamos? Ligava para ele ia lá, ajudava, mas não ficava se metendo. Sabe o que é engraçado? É que eu tô pensando aqui, a minha cabeça nada a ver, né? Você, como advogado, montar um restaurante, você sofreu as dores ao contrário. Porque a gente que vai lá montar restaurante, a gente fica preocupado com o problema trabalhista, tá ligado? Você já falou, essa parte aqui eu sei, eu só não sei o restaurante. Essa é a operação, né? Que eu acho que é o mais difícil. É o contrário, não, a operação é complicada. E aí, cara, a gente abriu ali, primeiro a gente sofreu bastante o primeiro ano, porque era muito perto, elas são ainda, né? Muito perto uma da outra. E o pessoal parava no restaurante novo, que era o da Tucuna, procurando o cupim. E a gente não podia vender, porque meu sogro falou, bom, pode abrir ali, mas não vai ter o cupim casqueirado. Vende outro prato. Outro produto. Prato. Eu falei, mas qual? Ele falou, bom, se vira. Não, faz isso. Vê. Aí a gente fazia costela, de uma maneira que ele fazia lá. E um dia me veio um insight na cabeça, eu falei, peguei meu churrasqueiro, falei, vem cá, pega a costela, joga o pozinho em cima e finaliza ela na brasa, igual faz com o cupim, para dar o efeito casqueirado. Ele fez, eu falei, putz, é isso aí. Só que tem um problema, como colocou muito tempero nela para fazer o pré-preparo, tudo mais, a hora que finalizou ficou salgada. Falei, vamos fazer o seguinte, na próxima você diminui o tempero porque a gente vai finalizar. E aí começou o tal do, vamos lá, a gente até falava, né, qual que era a diferença? Qual restaurante você tá? O pessoal me liga, Neto, você tá onde? No cupim ou na costela? Porque começou a pegar o nome da costela. E a gente foi trabalhando e Mas um do seu sogro tinha costela casqueirada também não? Não, era casqueirada. Era só costela? Tinha costela, mas ele não finalizava com o pozinho, tanto que um dia o churrasqueiro dele me falou, Neto, como é que você faz lá, cara? O pessoal falou que fica bom pra caramba. Aí eu falei, eu faço assim, assado. Aí minha esposa falou, não, vocês não vão fazer assim, não. Se lá não pode ter cupim, aqui não vai ter a costela igual, não. Continua fazendo a costela do jeito que vocês fazem aí. Era família, mas de fato era meio concorrente. Cara, se não pode, não pode, né? E a gente tinha até uma indagação com ele, falava pro meu sogro, Darcy, mas peraí, os parentes teus tudo te copiou, cara. Tudo copiou o teu cupim casqueirado. A gente, genro, as filhas não pode ter uma. Ele falou, perto não. Se abrir longe, vocês podem ter. Cara, aí foi legal isso daí. Eu acho assim, hoje, na hora a gente não entende. É bom que desafiou vocês. Desafiou a criar um produto novo, desafiou a entender, porque não foi fácil. Foi até mais difícil do que se eu abrisse um restaurante que não tivesse o nome Santa Fé. Porque quando você abre um restaurante com o nome Santa Fé, e onde o nome dele já é atrelado ao cupim, as pessoas iam para procurar o cupim. O restante do cardápio era todo igual. Sim. Então, assim, os arroz, os pratos, as porções eram todas iguais. A diferença é que não tinha
Justamente o prato principal. Principal. Teve até uma pessoa que falou, "Bom, você nunca foi no McDonald's, da uma esquina ou da outra e fala, não tem o Big Mac. Uhum. Tem que ter, que é o principal. Como é que não tem? E a gente foi, não, é uma proposta diferente. A gente colocou uns grelhados argentinos lá para dar uma diferenciada, que não tinha na outra casa. Entendi. E assim, no ano de 2017 eu sofri bastante com o movimento. O ano já não era muito legal financeiramente. E a gente sofreu, cara, sofreu. Entrou 2018, eu lembro que a gente estava na praia. A gente viajou para a praia. Meu filhinho tinha acabado de nascer, O pequenininho. do seu sogro bombando ainda. Bombando, fila. Meu sogro bombando. E o nosso, tipo, final de semana um movimentinho legal, mas não era aquelas coisas. Então a gente pagava as contas. Uhum. A nossa ideia era pagar as contas e não precisar pegar dinheiro em banco. Dá uma raiva do cara, mano. Cara, você não imagina o que Cara, dava. por que o dele bomba e o meu... Ele falou, por que o dele... Cara, ele, Só o raio ele do só falava casqueirado assim cupim. pra mim, calma, que vai dar certo. Uhum. Quando eu falava calma, vai dar certo, cara, na hora que eu ia dormir, eu pensava, mas onde? Uhum. Onde? E eu lembro certinho, eu tava voltando do carnaval, pós-carnaval. O carnaval acabou na terça, normal, né? A gente foi no domingo seguinte, a gente foi pra praia. Aí voltamos numa sexta-feira, porque era quinto dia útil. Uhum. Tinha que pagar salário dos funcionários. Eu liguei pro meu tio, que trabalha comigo até hoje. Falei, Marco, quanto que tem de dinheiro aí? Ah, né, tem tanto aqui. Falei, então deixa só 300 do troco, separa para pagar funcionário. Peguei o dinheiro da conta, paguei, eu sei que eu lembro, né, o valor exato. Sobrou R$ 1.200 na conta e sobrou os R$ 300 de troco para conseguir pagar, porque era o quinto dia útil. Uhum. Cara, que lá me deu um trevo. Eu falei, eu tenho que mudar isso daqui. Eu comecei Instagram. Uhum. Comecei a fazer vídeo, comecei a fazer foto, comecei a postar e comecei a patrocinar. Tipo, sei lá, gastava 100, 200 por mês. Pra dar uma impulsionadinha. Pouca coisa. E era o botão azul, né? Que o pessoal falava que não serve pra nada. Um E turbinar impulsionar, lá. turbinar. E ela turbinava e começou a dar resultado. Então Uhum. isso, cara, começou a ajudar a gente. E ó a polêmica que você tá roubando. Porque um monte de gente fala, esse botão não funciona. Mas aí eu te falo assim, ele não funciona hoje, porque o negócio foi aprimorando, foi aperfeiçoando da tal maneira que hoje tem outros meios muito Mais evoluído mais de evoluído fazer do que o anúncio, isso. né? Mas, cara, você pega 5 anos atrás, quem que fazia anúncio? Quase ninguém. Quase ninguém. Pegar restaurante mesmo, restaurante famoso, eles não tinham o Instagram, pô, ninguém dava moral pra rede social. O pessoal queria ter site. Uhum. Instagram ninguém queria. E eu acho que eu comecei ali no começo que estava mudando essa chavinha aí de marketing e tudo mais. E o principal que eu descobri, não por alguém ter me falado, eu descobri ocasionalmente, de eu pegar uma costela, a gente servia a costela assim, ela vinha os ossos, a gente cortava e mandava o osso, já tinha o casqueirado. E a gente mandava o osso junto com a carne na mesa, no prato da pessoa, né? Uhum. Pô, legal você ter... Só que aí um dia eu tava lá e o churrasqueiro falou, essa tá desmanchando, hein? Uhum. E o garçom foi me servir, eu falei, peraí, tira o osso, vamos ver se tá desmanchando mesmo. E eu, peraí que eu vou filmar. Peguei meu celular, filmei tirando o osso. Foi tipo assim, foi insights que foram acontecendo, que foi acontecendo isso daí, que foi Nossa, hoje bombando. a febre pra mostrar que a costela Porque tá boa quer tirar o quer osso. tirar o osso. Então, ninguém inventou a roda, a gente não inventou a roda, a gente só mudou o jeito de servir, porque se você pega o pessoal antigamente, eles vão lá, corta, põe com o osso, que é legal você pegar o osso no teu, também é legal. Só que essa de tirar o osso, aquele osso saindo fumaça e tudo mais, isso mudou o conceito. É o que a gente chamou hoje de instagramável, né? Instagramável, porn food, né? Uhum. O pessoal usa bastante. Sim. E a costela ela se tornou mais porn food do que o cupim, porque o cupim ele é casqueirado lá em cima da churrasqueira, então o cliente não está vendo. Então ele só vem na telha. Ele é legal porque ele está numa telha, que é um jeito diferente de servir. Sim. Mas a costela na mesa, você tirando o osso, cara, ela dá um retorno muito grande. E aí foi ela. E começou a ficar famoso. O Instagram começou Hoje o garçom leva até a mesa leva até a e mesa, tira o osso na tira frente. o osso Ele na mesmo. frente, tira no osso e ainda antes de tirar, Pergunta se ainda quer filmar. pergunta se quer filmar. Uhum. Vamos querer filmar? Então vai. Aí ele tira, a pessoa vai, filma e marca. Então isso ele começou a ter o marketing de indicação. As pessoas começaram a vir por causa disso. E assim, em 2, 3 meses a gente tinha dobrado o faturamento. Falei, cara, esse é o caminho. E eu comecei a pensar em tudo que dava retorno nessa parte de instagramável. Usei muito a costela nesse ponto de tirar o osso, de cortar e tudo mais. E comecei Ficou famoso pela costela casqueirada. famoso. Tanto que, por exemplo, meu sogro vendia, sei lá, uma caixa de costela, deve ter uns 30 quilos. Ele vendia uma caixa por semana. Eu comecei a bombar o Instagram, aí começou a dar movimento, aí ele começou a vender tipo 3, 4 caixas por semana.
Porque o pessoal ia, colocava lá no Waze Santa Fé, no Waze, qualquer lugar lá no Google Maps. Isso dá retorno pra ele também. Dá retorno pra ele. Aí eu falei, como é que é foda, né? Falei, você tá aí, ó, pegando isso daí, usando... O tráfego pago é meu, mano. É meu? Não, mas é que eu falei, não, pode parar, tá vendendo costela porque eu tô fazendo marketing. Aí, resumindo, a gente foi trabalhando, o negócio começou a dar retorno, chegou num ponto, eu falei, vou abrir outra unidade. Cara, eu abri o gás de abrir outra unidade, acabei achando um ponto na Vila Leopoldina. Acabamos abrindo, meu sogro estava internado, ele foi internar para fazer uma cirurgia no final de 2018. Ele tinha uma prótese na perna e ele acabou, infelizmente, em janeiro, foi novembro isso, em janeiro ele acabou falecendo, acabou não vendo a gente abrir a terceira unidade de Santa Fé. Aí a gente teve que pegar, vamos dizer assim, o filhote, o querido dele, que era o Santa Fé, que era o que ele criou e tudo mais, e a gente também tem que cuidar. Hoje vocês operam os dois? Hoje a gente funciona assim. Antes, até março, um ano atrás, éramos em 4 sócios, são 2 casais, né? As irmãs, que é a Milena, minha esposa, a Letícia, que é a irmã dela, e o Guilherme, marido dela, e eu. Nossa, receita do sucesso, né? Pô, total, não é top, a gente conseguiu nesses... Eu encho o saco que o amigo nosso, Cris, da Burger Game, ele é assim, é ele, a esposa, o irmão e a esposa. Aí a gente enche o saco, que é o segredo do sucesso. Não vou falar pra você que não é fácil, não é facinho e tal. Tem aqueles problemas que tem que ser resolvido, que não é só um problema societário, comercial, é um problema também familiar, né, cara? Então ele envolve algumas coisas de sentimento e tudo mais. E, assim, para evitar a família brigar... Dá razão pro seu irmão, não dá razão pra sua mulher pra você ver? Pô, ele não é meu irmão, ele é meu concunhado. Então, dá razão pra Dá ele. razão pra ele. Dá. Mas, assim, a gente chegou em março, decidimos mudar, vamos falar, não é separar, mas separar a administração de cada negócio. Dividir a responsabilidade. Eles dois ficaram com a unidade da Pompeia para administrar e a responsabilidade, e eu e minha esposa nós ficamos com a da Tucuna e a da Vila Leopoldina. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, vocês brigaram? Não. Inclusive, a relação hoje é melhor do que antes. Sim, diminui o atrito. Não tem, cada um tem. Qual que é a tua responsabilidade? É na unidade lá? Então você vai resolver, não tem a ver comigo. Daqui também, eu e minha esposa, nós temos 2 unidades para ter esse cuidado. E minha cabeça sempre, nessa milhão de fazer as coisas, vamos abrir mais coisas. Eu estou abri o Delivery na Moca, inclusive recente, está 3 semanas aqui. Tá rolando legal? Tá aqui? rolando, tá indo, tá pegando. Depende muito do algoritmo do iFood, né? Aquela história toda. Não é um aplicativo que é teu. Você depende do cara te jogar, de você aparecer. Então isso vai ser com o tempo. Mas ele já começou legal, já começou com pedido. Tá indo legal, final de semana tá performando legal. E estamos com outra unidade que estamos decidindo. Era certo Zona Sul, ali Campo Belo. Sim. Mas no meio do caminho apareceu uma no Butantã, que Butantã pega Pinheiros. O raio é bom, né? Então, assim, quando eu fui pegar a primeira unidade deles, eu queria aquela região do Butantã. Porque ela pega um pouco do Morumbi, ela pega Pinheiros, eu acho que ela pega um pouco de Brooklyn, se não me engano, ela pega uma região boa. Pega um raio bom. Um raio bom, putz, ali é muito bom, só que não tinha disponível. Aí, quando foi para começar a montar da Zona Sul, surgiu essa. Ou eu pego as 2, ou escolho qual que eu vou ficar. Então nós estamos decidindo isso aí, mas vai ter mais unidade dessa de... Logo. Ou Butantã. Ou Butantã, ou Zona Sul, ou as 2. Vamos ver onde nós vamos. Mano, uma curiosidade minha. Hoje, não sei nem se você pode falar isso, mas como que você faz esses preparos? Porque, mano, tanto costela quanto cupim, não é igual grelhar um ancho. Sim, sim. Tem um preparo mais longo, né? Hoje você faz tudo isso realmente moda antiga, raiz, ou combinado? Como que você está trabalhando? Ou mesclado? Eu vou falar para você que a gente tem que... atender às necessidades. No começo, quando o movimento era menor, tudo churrasqueira a bafo. Tudo churrasqueira a bafo. Roladinho, celofane? Roladinho, celofane, churrasqueira a bafo, tradicional. Hoje, a unidade da Tucuna, que é a unidade número 2, ela opera, vamos dizer assim, flex. Ela opera metade do processo, mais a parte da costela no bafo, e outra metade no combinado, celofane também, para fazer o pré-preparo. Mas tudo... Lembrando aqui, ó, tudo finalizado na churrasqueira, carvão, tá? Churrasqueira, carvão, raiz mesmo, carvãozão, a gente consome lá o que você tem, uma média de quanto? 700, 800 quilos de carvão por semana, então assim, é muito carvão, então é carvão mesmo, não é gás, essas coisas não. É, coisa de maluco. Hoje eu faço hambúrguer no carvão também,
O o consumo sabor de é outro. carvão, consumo de carvão é absurdo. Você não consegue controlar, né? Ou você tem que manter na Mas temperatura. uma coisa legal que a gente fez em parceria com o pessoal da Turmina, cara, eles desenvolveram uma churrasqueira para mim que eu uso a parte de cima dela, o calor da parte de cima, eles aproveitaram, fizeram um forno para mim embaixo, que aproveita o calor que tá ali. Tá. Como é que eu posso dizer? Ele é quase como um pit, tá ligado? O pit, Sei, defumação, sei, ele é sei. quase igual ao forno do pit. A única diferença é que o pit, a Firebox está aqui embaixo, o forno ele fica aqui, aí Sim. ele entra só a parte quente. O meu ele fica lado a lado, só que ele tem uma vazão de ar aqui, Uhum. praticamente um pit, só que ele fica debaixo da churrasqueira. Então, 2 unidades estão com essa churrasqueira forno aí, Uhum. que é a da Vila Leopoldina, que foi a primeira que a gente desenvolveu esse tipo de E churrasqueira. rola bem. Pra caramba. Muito. Economiza muito tempo. Não, Carvão. muito top. E fica tipo uma churrasqueira bafo. Uhum. Porque você fecha, você trava ela, o forno ali embaixo, vai alimentando o carvão do lado, então, e é carvão também. Sim. E depois, quando a gente reformou, na pandemia, a gente reformou a unidade da Pompeia. Tá. E aí colocou esse mesmo Colocou esquema. esse mesmo esquema. Só a unidade da Tucuna, que ainda não tem. Mas, por exemplo, nas Dark Kitchen mesmo, eu estou montando com forno combinado, porque esses lugares não pode ter carvão. Ah, tá. Então aqui você solta só do combinado. Não, eu solto do combinado, aí ele vai para uma churrasqueira e um charbroiler, que aí é gás. Ah, Não tá. tem como. Então mas você consegue casqueirar no broiler? Não, no broiler não, na churrasqueira a gás. Ah, tá. Eu tenho uma churrasqueira a gás, aqueles queimadores infravermelho. Sei. Cara, é muito top, fica top demais. Que da hora, fiquei curioso pra conhecer. E aí você adianta trampo? Porque assim, a galera acha, eu tô né, usando a tua história pra desmistificar isso. A galera acha que, por exemplo, se você só é bom se você fizer uma costela na hora, casqueirar na hora, aí é bom. E eu acho que é impossível fazer isso no volume que você faz. Não, impossível. Você precisa fazer, né? Chegar no ponto de cocção Sim, correto. Sim, no pré. No pré, você tira isso, embala tudo a vácuo, sei Ele lá já como você fica faz. embalado, né? Então, por exemplo, a própria embalagem do celofane, a Você gente... mantém pra não perder o líquido que tá ali, né? Se eu manipular ela, eu tirar ela do celofane e colocar numa embalagem a vácuo, alguma coisa assim, eu vou perder todo o líquido dela. Uhum. Então, o que a gente faz? Tem toda a parte de nutrição, que a empresa que faz pra gente, né? Chegou na temperatura certa, depois que ela está resfriando, geladeira. Entendi. Ela tem que manter. Mas assim, o nosso processo fez num dia, refrigerou, já usa, refrigerou, já usa. Então, eu não fico... Nunca precisa congelar. Não, porque não dá tempo. O volume é muito grande, graças a Deus. Né? Graças a Deus o volume é grande. Você só regenera. Você Só regenera e finaliza. aí regenera na própria churrasqueira. Então, por exemplo, tirou daqui, vai na churrasqueira, pega o calor lá em cima, porque de leve, que é só para esquentar mesmo, Uhum. Depois faz o casqueirado. tira da embalagem a hora que vai sair para a mesa. Então, essa é a diferença. Então, eu falo assim, se eu fizer um agora, colocar, e se eu pegar um que eu fiz, hoje é segunda-feira, que eu fiz ontem, domingo, a pessoa não vai ver a diferença porque fica, cara, fica perfeito. Mudou nada, né? Mudou nada. Mudou nada. É só esse tempo de preparo que a galera às vezes não entende. Sim, Parece sim. que você fala, é de ontem. Não, Sim. tudo bem, a costela é de ontem mesmo, mas é porque o Porque preparo é longo. Não é, que nem você falou, não é preparar um ancho. Não é Uhum. uma picanha que você coloca ali, uma É só linguiça grelhar. que você tira, não é. Então você tem, por exemplo, uma costela fica no mínimo 8 horas na churrasqueira a bafo. Uhum. Não tem como eu pôr meu funcionário para começar a trabalhar 6 da manhã e falar que meio-dia vai estar pronto. Não vai estar. Não tem E como. não vai pôr o cara pra trabalhar a noite inteira, né? Não vai. Vai ter que ficar as pessoas trabalhando 2 da manhã, 3 da manhã para conseguir. Então, é humanamente impossível isso daí. Falar que, claro, mas uma coisa que eu garanto, é fresco, é um negócio que é top, ele é preparado. Vou falar, tem, por exemplo, domingo mesmo, sábado e domingo, muito do que está produzindo no dia, ele já está usando. Uhum. A gente começa na quinta-feira, quinta vai usando quinta mesmo, vai usando sexta, sexta vai usando. Então tem uma escala que ele vai funcionando desse jeito aí. Entendi. Eu acho que o que a galera às vezes demora para entender são esses processos que não tem jeito. Sim. Porque todo mundo que faz costela em casa, faz cupim em casa, acha que é aquele processinho, né? Sim. Fala, como o cara consegue vender costela que demora horas para fazer, que você fica ali na churrasqueira 10, 12, 13 horas no bafo, no Sim. papel. A gente está falando de um processo de restaurante, então é bem diferente. Mano, outra dúvida que eu tenho. Hoje, qual que é o ticket médio? Você consegue identificar, tipo, por mesa ou por casal? Não sei como você está Cara, eu computando consigo o isso. ticket médio geral. Mano, outra dúvida que eu tenho. Ticket médio, você sabe me dizer assim, se você separa isso por pessoa, por mesa, por casal, pra galera ter uma ideia do que é um ticket médio hoje de uma churrascaria, né? Sim, Pode ser hoje que eu uma posso te falar geral.
Hoje o ticket médio geral, ele em torno de 110. Em torno de 110. Pessoa, né? Pessoa, porque tem muito assim, durante a semana não é esse ticket médio. Se eu Uhum. for pegar ticket médio dia, eu vou pegar durante a semana um ticket médio na faixa de 60, 70 reais, que é mais o executivo que a gente chama, né? Uhum. Então, prato rápido, o próprio executivo com refrigerante, com suco. E final de semana já pega a pessoa já que vai tomar cerveja, vai tomar um drink, sobremesa, então aumenta. Muda. Mas no geral, quando a gente pega o ticket médio geral, ele deve estar na faixa aí de entre 110 e 120 reais. Média, né? Média. Mas aí hoje média. você mantém os grelhados no cardápio ou só ficou cupim e costela? Mantenho. Hoje tem ancho, chorizo, maminha, picanha, filé mignon e filé de frango. Fala filé de frango, sai muito pouco, mas assim, mas tem. Que preconceito é esse com frango? Mó tristeza, chorizo, picanha. E filé de frango, né? E filé de frango. Cara, A tulipinha que você fez no Bárbaros tem? tem, cara. Tem? Tulipinha veio Isso dali. sai legal. Pra caramba, tulipinha, panceta, cara, tem uma panceta boa. Que a panceta nossa não é frita, né? O pessoal ficou famoso, aquelas pancetas de rolo, de fazer e tal, e na hora de Você não finalizar... faz frita? Não, a minha é na brasa. Você finaliza na brasa. Na brasa. Mesmo, vamos lá, mesmo esquema da costela. Ela fica ali umas 3 horas ali de leve, cliente pediu, O tira. segredo é desidratar direito o Cara, couro, né? é fazer esses produtos, essas carnes que são carnes consideradas duras, elas têm que ter uma cocção lenta, não adianta. Não adianta. Não adianta falar que vai fazer uma costela, peraí, vou pegar crua e vou colocar. Você vai mastigar uma carne dura, Sim. vai comer uma carne dura, não tem jeito. Então tem que ter o processo. E o detalhe que as pessoas sempre perguntam para mim sobre a costela, Angus ou Nelore, putz, é tudo Angus. Cara, de verdade, costela para mim, costela boa tem que ser Nelore. Uhum. A costela Angus você tem uma perda de no mínimo 50%. Polêmica total. Ela tem uma diferença muito grande, assim. Você consegue fazer uma cocção nela mais rápido. Então, por exemplo, eu ficar 8 horas fazendo a cocção ali, lenta, na faixa de 120, 130 graus, 140, nessa variável. Ela eu consigo fazer, em vez de fazer 8 horas, como a de Nelore, eu faço em 4, faço metade do tempo. Caraca. Entendeu? Então tem tudo isso. Então, hoje você só trabalha com Nelore? Costela só Nelore. O cupim, se eu falar aqui cupim de Angus, o nego vai chover zoando. Apoia nós dois. Porque não tem, né? Aí, só que tem uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes tem vendedor que fala assim, Neto, tem um cupim aqui, cara, tem um cupim Angus pra você. Eu entendo que existe o cupim Angus, por mais que as pessoas falem que eu tô louco. Porque o que a gente tem hoje de Angus no Brasil é um cruzamento. Não vou falar muito que eu não entendo tanto assim, mas é um cruzamento. O Angus com o Nelore. Que o Nelore é a raça que mais adaptou ao clima brasileiro e tudo mais. Sim. Então vai nesse cruzamento tem o pessoal da certificação Angus. Aquelas carnes que você vê que tem a certificação Angus, eles têm alguns requisitos. Parece que é chifre, acho que não tem um negócio de chifre, tem um negócio do cupim. Se tiver um pouquinho de cupim, ele já é desclassificado, ele não é considerado, ele não vai para a certificação Angus. Essa é uma questão para Roberto Barcelos. Barcelos, bom, já fiz uns 3 cursos dele já. Eu vou agora. Você vai nesse? Vou nesse agora. Cara, eu fui no último dele, que foi em outubro do ano passado. Animal, né? Animal. Eu fui em 2018. Eu acho que quem estava em 2018 que já veio aqui, o King, fiz com ele. King. Não sei se o Mizuguchi já veio. Mizoguchi, não, ainda não. Ainda não. Então, o Bruno, fizemos junto, eu, ele, o King, fizemos o primeiro lá em 2018. Acho que foi a terceira turma. Netão e o Douglas vieram, do Bom Sim. Bife. O Miso ainda não. Mas é bom ele vir, ele é gente boa. Tá fugindo, porque ele também tá com preguiça de vir, porque ele é de lá, né, da Granja, pra aquele lado, né? Ele é. Então ele tá com preguiça de vir, mas logo ele vem também. Mas isso é uma questão, eu entendo isso que você tá falando, porque às vezes é a mistura do Nelore com Angus, entra a certificação, e aí ele saiu com o cupim Nelore. E na verdade eles tiram, né? Se o gado, no momento do abate, ele tiver esses detalhes que não são considerados, por exemplo, ele é tirado. Aí eles vão para uma outra certificação que ou eles usam como novilha precoce, eles usam alguma coisa para valorizar aquele gado, porque ele é um gado bom. Ele só não conseguiu, por alguns requisitos, passar e ter a certificação Angus. Então ele tem um cupim. Por mais que, na hora que você olha o cupim dele, ele é um cupim que ele é raça cruzada. Ele não é um Nelore... o Nelore 100%, ele é um cruzamento com Angus. Então os caras vendem e falam assim, eu tenho um cupim Angus, aí nego dá risada. Mas existe, cara. Existe. Mas você falar, nós apoiamos, tem Se jeito. você falar, o pessoal vai dar risada, mas existe. E eu acho que a grande sacada é fazer esses 2 cortes que você ficou famoso, que em teoria são cortes baratos, né? Sim, em teoria. E eu explico muito isso aí, porque é teoria mesmo. Hoje eu tenho uma ficha técnica do cupim que a perda é 50%.
Isso aproveitando e segurando lá nos funcionários para não dar 60 de perda, tá? Porque o cupim, só na hora que a gente assa, a gente perde numa média de 40%, 45%. Ele tem muita gordura entremeada, Muita né? gordura, Pinga muito. Então, a hora que você tira do celofane, que você vai dar o acabamento, porque a hora que você tira do celofane, você tem que dar o acabamento dele. Porque ainda sobra umas partes só gordura. Você não vai mandar isso pro cliente. Sim. Então, e outra, se vier um cupim seco que não tem gordura, o cliente não vai comer, você não consegue mastigar. A gordura precisa estar lá passada. Exato, só que não pode ser de mais nem de menos. Sim, Esse tem que ter esse equilíbrio. É igual a galera do burger não entende, por exemplo, sabe quando você vai no açougue, ou criatura de Deus, e vê lá costela R$19,90, aí ele fala, pô, me vê 1 quilo de costela. O cara vai pesar com o osso, ô, coisa bonita. E ele, depois que ele tirar o osso, vai te sobrar 400, 500 gramas de carne no máximo. Essa é a conta. Então o seu hambúrguer não vai custar R$19,90. Tem cara que ainda assim insiste nessa parada. Pô, como que se a costela no açougue é R$19,90, o cara quer me vender um blend a 30? Que ele já tá fazendo um milagre pra você. Porque se ele for pegar a costela do açougue pra te vender, é 40 o quilo nessa conta. Eu tive uma conversa recente, agora no dia do Bárbaros, com o Paulo da picanharia. Ele falou, Neto, eu fui num amigo em comum e falou assim, o Netão que ganha dinheiro, cara, porque ele vende cupim e o cupim é uma carne barata. Eu falei, a pessoa, elas entendem assim, ele veio no mercado um cupim, o cupim tá custando R$30. Primeiro que o cupim de mercado dele não é o cupim que eu compro. Sim. O meu cupim é o cupim grill, é um cupim de churrascaria, é um cupim que tem acabamento de gordura, um tamanho acima de 4 quilos. Esse cupim hoje deve estar na faixa de uns R$40, R$38. Mas você comprar um cupinzinho no mercado de 2 quilos, quando você terminar Não de sobra assar... nada. Primeiro que esse cupim de mercado aí, a pessoa geralmente vende para você fazer na panela. Caixariazinha, né? Quando você faz na panela, tranquilo, porque você vai pôr líquido, você automaticamente vai hidratar ele, você vai conseguir... Agora, quando a gente faz assado, você não vai fazer isso. Sim. Então, ele vai ser um cupim seco. O nosso cupim, hoje, nada ele vai custar em uns R$75 finalizado. Então, ele às vezes fica mais caro, às vezes, que muita picanha, que ancho, chorizo, todas as minhas carnes, a única carne que é mais caro que o cupim no final é a picanha. As outras carnes, elas são mais baratas do que a... É absurdo, né? Igual eu falei, teoria. Parece que a costela e o cupim é barato, porque só parece. É um corte barato de açougue tradicional, em teoria, né? Se comparado aos outros cortes. A galera que vai no açougue acha que sempre os mais caros é como a gente falou. Esses cortes mais nobres, né? Ancho, chorizo, picanha e tudo mais. Mas é igual você falou, se você fizer um ancho, não vai perder ali, né? Na hora de grelhar, você não perde nada, né? Se você começar a grelhar 300 gramas, você vai ter quase os mesmos 300 no a final. única diferença é que, por exemplo, que muda muito é o ponto, né? Pediu bem passado, 300 vai virar 220. É o cliente que pediu para perder. Perdeu. Você pediu mal passado, você vai chegar a 280, 270, beleza. Quase o mesmo peso. Vai perder muito pouco. Então não tem quase perda. Essa é a diferença. E muito mais fácil fazer. O tempo de cocção dele é ali, 15, 10 minutinhos, papa 5 minutos de cada lado, já está pronto. Não vai na conta tanto tempo de carvão. Não, quando a gente, na pandemia, a pandemia veio até sobre essa questão de ficha técnica e tudo mais, ela veio para dar uma lição na gente, porque o cupim, a gente não tinha essa de pesar. O que a gente fazia naquela época? Isso desde a época do meu sogro, era fatia. Então a porção para 2 ia 8 fatias, a porção para 3, que era maior, ia 12. Era pesado. Cara, tinha porção para 3 que ia 1 quilo. Aí tinha porção para 2 que ia 800 gramas, porque o cara estava com a mão pesada naquele dia. O cupim, quando você assa ele um pouco a mais do ponto, você não consegue tirar a casca fininha, senão ele vai desmanchar. Então você tem que tirar a fatia grossa, ela mais grossa. Então aí os caras não queriam nem saber, é 8, é 12, é 12. E na pandemia me deu um estalo, porque tudo fechado, só no delivery, eu tendo que comprar quase a mesma quantidade de carne do que antes, e a carne aumentando muito, na pandemia estourou o preço, aquela história toda. Falei, vamos brecar, vamos ver o que é isso aí. Agora você pesa na hora de servir. Tudo, só a costela que é pesado antes. Costela a gente vai porcionando ela antes. Aí o resto você vai fatiando, Na deu hora, o peso, deu peso, balancinha. O cupim é o único que ele é pesado pós-cocção, pós ter assado ele. Todas as outras carnes, maminha, ancho, chorizo e tal, eles são pesados cru. A galera não entende que às vezes a gente ganha dinheiro, principalmente evitando o desperdício. Total. E a falta de... Porque, igual você falou, se você corta ali no olho, ficha técnica, vai pro espaço, né? Vai. Ficha técnica, então controla isso aí. Eu falo muito sobre unitarizar batata, tem gente que acha que é bobagem. Mas eu vou gastar saquinho para ficar unitarizando batata. Mas faz a conta de quanto você gasta de saquinho e quanto você gasta do seu funcionário que põe a mãozona maior ou a mãozinha menor. Sim. E aí, mano, batata, 300 gramas no delivery de batata. Tem gente que manda 400 e pouco ou vai 200 e pouco. E o cliente não mantém padrão, né? O cliente não recebe o padrão
E no final do mês faz a conta de quantos quilos de batata você tá dando, ou você tá jogando fora, né? Não sei. Enfim. Mano, e os planos pro futuro pra gente caminhar pro fim do papo? Além dessa história de abrir ou no Butantã ou na Zona Sul, ou ambos. Cara, tem uma coisa legal. Eu tenho um negócio aqui, na pandemia eu fiz, que é galeto. Ele desde de 2020, aí ele já tem nome, tem tudo, chama Galinzé. Galeto Galinzé. Quero atender aí um público com um ticket médio um pouco mais baixo. Uhum. Uma pegada mais de não gastar tanto e ter uma comida boa. Então a ideia do Galinzé é isso daí. Ele já... Na linha do frango assado? Cara, ele é uma linha do Brasa, na linha do galeto que o pessoal está fazendo. Tem muita gente de galeteria antiga aqui em São Paulo, mas uma linha de frango assado, mas galetinho mesmo. Eu não quero frango. Eu quero pegar o fornecedor de galeto na faixa de 700, estourando 700, 800, 600 gramas, aquele galetinho ali. E o diferencial nosso do galeto que a gente fez na época da pandemia, serviu e tudo mais, ele tem o casqueirado também. Que da hora. Ele tem o pozinho que coloca ali, que fica com a casquinha. E o pozinho você não pode falar o que é? Rapaz, é um segredo legal. Tem que ir lá, entender, comer, se gostar, a gente conversa. Esse dry hubzinho aí, É um dry hub, assim. é um dry hub. É um dry hub. Pra casqueirar é segredo. É um dry hub, é. E tem muita gente que pergunta pra mim, eu falo, cara, é uma infinidade. O que você gosta mais? Você gosta de alho, cebola? Você coloca páprica picante, páprica defumada. Você vai escolhendo o que você coloca, você chega no teu. É o mesmo de todas as unidades? É o mesmo. Do cupim e costela é o mesmo, Dry Hub. Esse daí não fui eu que desenvolvi, quem desenvolveu foi o meu sogro. Eu desenvolvi o do frango. O do frango foi eu que desenvolvi. Fechou. Mano, muito obrigado. Gostei demais de você ter vindo. Valeu, que eu sei que você tá cansadão do Bárbaro, que foi agora. Acho que era um dia para descansar, você tirou para vir até aqui. Tranquilo. Valeu demais. Quando tiver mais novidade, conta pra gente conseguir compartilhar. E vou ver se eu levo a galera lá pra combinado. comer. E quando pedir no delivery aqui, chega, tá do lado, estamos na Moca. Vou pedir, então. Eu pedi hoje, inclusive, que eu fiquei com vontade. Bom, agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, 24 Print Embalagens e Creme Americano. Esse piclezinho você já provou, Neto? Não. O McCoy's? Não. Vou dar um desse aqui pra você levar. Fantástico também. Você vai inventar coisa pra colocar ali no meio. Paneteria Timino tá aqui com a gente também. Não posso esquecer, Fornoflex, Expresso Delivery. Vou te apresentar o Expresso Delivery também, que já tá rolando aqui na Moca, inclusive. Aplicativo excelente também. Legal. Expresso Delivery e Seara Food Solutions. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vocês têm mania de assistir o vídeo e não se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí seu comentário, manda um aviãozinho para os amigos também poderem acompanhar esse papo. Fechou? Meu papo foi com ele, Monstrão. Show de bola. Neto. Obrigado pelo convite. Santa Fé. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Fui!